Bom dia, mamães. Bom dia, papais. Que alegria que vocês estão chegando aqui. Vamos esperar todo mundo chegar para começar a nossa live. A nossa live hoje vai ser bem interessante, porque nós vamos estudar bastante sobre o sono. Vamos falar bastante como é que funciona o sono, porque o segredo de uma noite bem dormida das crianças é as mães entenderem como funciona o sono. Aí, Martina, vamos ver quem eu conheço. Bom dia, Mel. Bom dia, Tabata. E vamos aproveitar, tá? Uma coisa bem importante. Essa live vai ter muitas dicas. Pega um papel e uma caneta e já vai anotando as coisas que você quer me perguntar no fim. Ou se não quiser anotar, já marca nos comentários para mim responder. Já vou perguntar aqui de que cidade vocês são e que idade têm os seus filhos. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal entrar, tá? Aí, Maria Antônia, meus amigos queridos, todo mundo me prestigiando aqui. Que felicidade. Vamos esperar um pouquinho mais um minuto e a gente começa. Quem ficar até o fim dessa live vai ter um presente que eu fiz com muito carinho e muito amor para quem assistir essa live. Surpresinha do final. Vai anotando aí, ó. Teresina, que bacana. Malu, que legal, alguém de Teresina com 30 semanas. Muito bem, do Rio de Janeiro. Olha que bacana, e tu é babá de um bebê. O Fábio tem 9 meses, a nenê dele, a Silvinha tem 6 meses, Santa Catarina 1 mês, que bacana, quanta gente legal. Oi, Jade, querida. Oi, Jéssica. Fabrício Badalotti, meu amigo. Ó, Espírito Santo. Tu vai entender agora por que ela começou a acordar de noite, só dá uma esperadinha. Rio Grande do Sul, Ju, 5 meses. Governador Valadares, que coisa mais bacana. Eu vou esperar, quando chegar 10h05 a gente começa, tá? Rio de Janeiro, 1 ano. Vai, Edivane. Aí, Jade, querida. Minha amiga Andréa. Luciné, que bacana, Luciné, tu entrar sendo babá de um bebê de 9 meses. Ó, o bebê de quase 6 meses, região serrana do Rio. Bah, quanta gente de vários lugares diferentes. Que legal, Ubá, Minas Gerais. Fico muito feliz que a gente do Brasil inteiro. Só que a gente tem o sotaque gaúcho para quem não é daqui, né? E vou pedir perdão porque eu tô um pouquinho atacada da asma. Sabe como é o clima do Rio Grande do Sul? Eu vou tossir um pouquinho, mas saibam que eu tô com muito prazer de estar aqui. Olha, vão dando a idade dos bebês e vão dando que lugar que vocês são. Gostei mais aqui. Tá bom aqui. Tá todo mundo me vendo, minhas medalhas de natação, que é outra coisa que eu faço com que meus pacientes todos adorem. Aqui quem é meu paciente tem que praticar natação ou fazer uma atividade física. Pessoal, tá na hora agora, 10h05, então vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos à live Sono Infantil Sem Desespero. Eu sou a Lúcia Dil, sou pediatra há 42 anos e durante esse tempo eu já acompanhei mais de 35 mil famílias e tem muita gente aqui que continua me prestigiando, que me dá muito prazer. São milhares de famílias vivendo exatamente a mesma situação que você está vivendo agora e eu vou só adivinhar o que está acontecendo. Júlia, do Recife, entrou! Você acordou várias vezes durante a noite essa madrugada. Talvez tenha colocado seu bebê no peito, na sua cama, passou horas embalando, você está exausta, ele pegou no sono, você botou na cama
E ele começou a chorar. E você começa a se perguntar: o que eu estou fazendo de errado? Aí, Monique, a primeira coisa importante: você não está fazendo nada de errado. O sono não é uma prova que você tem que passar, não é um problema que você tem que resolver. O problema do sono é entender que ele é um processo de desenvolvimento cerebral que acontece aos poucos, como todos os outros. E que o seu filho, assim como ele aprende a sustentar a cabeça com 3 meses de idade, a sentar sozinho com 5 meses de idade, 7 meses de idade, a engatinhar com 9, ele está aprendendo a dormir. Isso depende do tempo dele. E hoje nessa live eu vou te fazer entender por que isso acontece. Ó, presta atenção, ô Jusanete, tu vai entender. Essa live é para mãe de todas as idades, para mãe de bebê de 2 meses, para mãe de bebê de 2 anos, para mãe de criança de 4 anos. E o sono muda em cada fase, nós vamos conversar sobre todas elas. Primeira coisa que as mães têm que entender: o sono da criança é muito diferente do sono do adulto. O sono do adulto, o nosso sono, ele dura em torno de 90 minutos. O sono é feito em múltiplos ciclos, tá? E ele dura, o sono do adulto, em torno de 90 minutos. Depois desses 90 minutos, a gente tem um breve despertar que o adulto não se dá de conta e volta a dormir. Geralmente o adulto mexe na cama, se vira de lado, esse é o despertar. Ao contrário do sono da criança, que é muito mais curto que o nosso, que dura de 45 a 60 minutos, e quando ele completa esse ciclo, ele acorda, ele desperta. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a dormir sozinho. E quando ele acorda, ele chama a mãe, ele chora, ele procura o colo, ele procura o peito, ele procura você. Isso não é uma manha, não é um defeito, isso é o sono da criança nessa faixa etária. Por exemplo, você vai entender direitinho o que eu estou falando agora. O bebê adormeceu no teu colo. Tranquilo, pegou no sono, tu botou na cama e o que aconteceu? Simplesmente, quando ele acordou, ele começou a chorar. Ou ele achou que a cama tem espinho. Isso é a primeira coisa que as famílias têm que entender desde o pré-natal. Para quem é gravidinha que me viu aqui, a gente tem que ensinar a criança a dormir. E a criança não pode perceber que o colo é cama, porque ela confunde. Quando a gente deixa a criança adormecer no nosso colo, ela vai sempre achar que o colo é a cama e a cama tem espinho. Botou na cama, acordou. É a associação do sono. Então, para quem quer aprender desde agora, e grávidas, prestem atenção. Pegou o nenê no colo, o nenê começou a ficar sonolento, cama, direto na cama dele. Isso é muito importante para não criar desde agora essa associação do sono achando que o colo é a cama e que a cama tem espinho. Uma outra coisa muito importante, presta atenção aí, ó, Ramon, que tu vai entender. Nos primeiros meses de vida, quando a criança nasce, ela tem um ciclo bem diferente do adulto. O ciclo dela se chama ultradiano, então ela tem ciclos curtos de sono. Ela dorme, ela acorda, ela dorme, ela acorda, ela dorme, ela acorda, ela mama, ela dorme de novo. Então, cada 3 horas esse ciclo se repete, ao contrário do ciclo circadiano, que é o ciclo que nós adultos temos e que é regulado pela luz do sol e por um hormônio chamado melatonina. Nos primeiros meses, o bebê não sabe diferenciar o dia da noite. Então, é isso que eu falei, ele está naquele ciclo que ele só dorme, acorda, mama e volta a dormir. Isso começa a se organizar a partir de 8 a 6 semanas e começa a amadurecer a partir do 3º ou 4º mês de vida. Por isso que com 3 meses de idade é importante o que a gente chama acomodação, botar o bebê na caminha dele, no bercinho dele, quando ele chorar, embalar para que ele aprenda, comece a aprender a dormir. E o que regula esse ciclo circadiano, esse relógio biológico que a gente tem? A luz. A luz do dia, a luz da manhã, a luz da tarde nos mantém acordado. E quando começa a escurecer, a gente tem um hormônio que se chama melatonina e a gente libera a melatonina e a melatonina nos faz começar a adormecer, a baixar o facho e adormecer. Importante para quem tem filho acima de 2 anos que está liberado dela.
a tela, o celular, ele tem uma luz azul que inibe a liberação de melatonina que nos faz dormir. Por isso que crianças que veem tela de noite são crianças que têm mais dificuldade para dormir. Isso parece simples, mas é uma das coisas que mais ajudam o cérebro. Durante a noite, durante o dia que tu quer que a criança fique acordada, deixar tudo claro, luz do dia. Começou a escurecer, escuridão, baixar as cortinas, diminuir a luz, baixar a luz, que vai ajudar muito a criança a aprender quando é hora de dormir. Então, primeira coisa de hoje, já aprenderam o ciclo do sono diferente do adulto da criança. E já aprenderam que o despertar do seu filho não é um sinal que algo está errado. É como o sono funciona. Tô vendo muitos comentários aqui. Queria saber quem... Oi, Vanessa! Com quem que está acontecendo isso? Para vocês se darem de conta que não estão sozinhas e que estão fazendo tudo certo. Porque mãe, infelizmente, tem a mania de se chicotear e achar que está fazendo tudo errado. A gente tem que entender o seguinte, a gente tenta, se errou, se acertou, não é o problema é tentar com amor, tentando fazer o que é melhor que a gente pode. Tem mais uma coisa que assusta muito as mães e que se chama regressão do sono. Muita gente já perguntou aí. Seu filho estava dormindo super bem, de uma hora para outra ele começa a acordar de madrugada várias vezes, resiste a dormir, tem sonecas mais curtas que cola o tempo inteiro. Isso se chama o quê? Regressão do sono. E aí que vem o bom da regressão do sono. O que é a regressão do sono? A regressão do sono é um sinal que o cérebro está em desenvolvimento. Que bom que os filhos... Isso, de manhã... Quando quer que o bebê durma, ambiente escuro, não adianta deixar a luz do dia, porque a luz do dia não libera melatonina e a criança não vai dormir. Voltando então, regressão do sono é um sinal que a criança está evoluindo neurologicamente. O que é a regressão do sono? Ela costuma ser associada a quê? Aos momentos em que a criança tem saltos do desenvolvimento. Então ela acontece com 4 anos, quando ele já tá com a cabecinha dura e começa ao sono amadurecer. 8 a 9 meses, quando ele começa a engatinhar. 1 ano, quando ele começa o quê? A tentar caminhar e começar a ter linguagem. 2 anos, quando dá a explosão da linguagem, da criatividade, começa a testar os limites. Então, toda vez que tem uma regressão do sono, não é para vocês ficarem preocupadas e estressadas. Isso é uma fase que vai passar. Toda vez que tem uma regressão do sono, o cérebro do filho de vocês está aprendendo uma habilidade nova. Isso é importante para o seu desenvolvimento cerebral. E uma frase que eu quero que vocês gravem: quanto mais o cérebro cresce, às vezes mais bagunçado pode ficar o sono sente por fora. Vou ensinar a autonomia do sono mais adiante. Então prestem atenção, pessoal, não se preocupem, essa fase da vida passa. A regressão é temporária, ela dura alguns dias e todo mundo sabe que é o sono. Por que o sono está muito relacionado com o crescimento cerebral, com o desenvolvimento cerebral? Porque o cérebro cresce muito até os 5 anos de idade, principalmente nos 2 primeiros anos da vida, onde ele faz mais conexões cerebrais para poder crescer, para poder aprender, para poder se desenvolver. Então, isso é importante vocês gravarem. Regressão do sono é temporária, é uma fase que vai passar, está ligada a quê? Salto do desenvolvimento cerebral, ligada ao desenvolvimento cerebral. Mas, importante, nem toda a piora do sono é uma regressão. A regressão do sono, é isso que eu falei, é temporária. A criança estava dormindo bem e acorda. Quando, de repente, a criança começa essa regressão que vocês intitularam regressão sapiória, é muito forte, muito repentina, ou tem outros sinais juntos, desconforto, dentinho nascendo, isso pode ser o quê? Algum sintoma clínico que tem que consultar o pediatra. Alguém aqui está vivendo a regressão dos 4 meses? Me escreve aqui nos comentários. E já vai entendendo, seu bebê não está piorando, pelo contrário, seu bebê está amadurecendo.
E o que ajuda de verdade? Aí eu vou falar depois um pouquinho da autonomia do sono. O que ajuda de verdade é entender tudo isso que eu falei. Que o sono da criança é um ciclo diferente do sono do adulto, que ele dura 45 a 60 minutos e que ele tem múltiplos despertares e que ele desperta. Nós adultos temos despertares, só viramos de lado e continuamos dormindo. O bebê desperta porque ele ainda não sabe dormir. O que vai ajudar a criança a dormir? Rotina. Falando um pouquinho de rotina, rotina é previsibilidade. O nosso cérebro não gosta de gastar energia toda à toa. Ele não gosta de gastar energia para limpar uma casa, para fazer coisas que são automáticas. Ele gosta de ter essa energia cerebral para resolver problemas, para resolução de problemas, para fazer coisas que são importantes, para usar coisas da nossa cognição. Então, no momento em que a gente tem rotina, a gente faz o cérebro usar energia nas coisas importantes. E a rotina, a previsibilidade dá segurança, porque a criança sabe exatamente o que vai acontecer. Mas rotina não é rigidez, não é horário, 10 horas tem que dormir 10 horas, 10:05 tem que fazer isso, não. A rotina pode ser flexível, mas o que é importante é fazer as mesmas coisas, mais ou menos na mesma ordem, todos os dias, para que o cérebro aprenda a reconhecer sinais que o sono está chegando. É dar banho, é botar o pijama que a criança sempre tem, é baixar a luz em casa, é contar uma historinha que eu bato tanto nesse assunto, ler para a criança. É um momento de carinho, é dar um beijo, é diminuir a luz, importante, importantíssimo, sem tela. Quanto menos estímulo, melhor, porque a tela, como eu já falei, libera aquela luz azul que diminui a produção de melatonina. Então, o segredo da rotina é repetição, sem rigidez, sendo flexível. Óbvio, tem dias que a gente não consegue fazer rotina e não dá para se sentir culpada, mas é tentar ter sempre a mesma rotina. E como eu ensino aqui para quem vem me consultar, a rotina a gente começa a ensinar o bebê desde que nasce. Todos os dias de noite estabelece um horário, de manhã, a hora que for mais fácil para a família, o horário da criança dormir. Então, dá o banho, dá o mamar, conta uma historinha, apaga a luz, canta uma musiquinha, dá um beijo, diz boa noite, põe a criança a dormir. O segundo pilar é respeitar o tempo do sono do seu filho, numa coisa que se chama janela do sono. E as mães muitas vezes acham, as famílias muitas vezes acham, isso aí, soninho de 3 horas, Valerice, isso aí, gostei. Muito bem, Ramon, 18 horas apaga tudo, toma banho, 18h30 põe para mamar, lê um livro, isso é super importante, sabe por quê? Quanto mais a gente lê para a criança, maior vai ser o vocabulário dela e maior a conexão. Em geral, se o pai estiver em casa, põe o pai para ler, porque a mãe tem muita conexão com o filho, porque carregou o filho. Então, o que é importante? Criar essa conexão desde pequenininha, desde bebê recém-nascido, fazendo o pai ler. Ela já começa a reconhecer a voz do pai, já começa a criar conexão e ajuda também no vocabulário. Voltando, respeitando o tempo do sono do seu filho, isso é a janela do sono. Muita gente acha que quando a gente deixa a criança muito cansada, ela vai dormir melhor. Pelo contrário, quanto mais cansada está a criança, pior vai ser, porque ela vai liberar o cortisol, ela vai ficar agitada, ela vai acordar muitas vezes na hora que ela está dormindo, vai ficar irritada, vai ficar chorosa, então não adianta. O segredo certo é colocar o ponto certo de dormir, é colocar a criança para dormir um pouquinho antes da exaustão e não depois. E a criança avisa. Como é que ela avisa? Ela boceja, o olhar dela fica mais paradinho, ela esfrega os olhos, ela perde o interesse na brincadeira, ela quer colo. Esses são os primeiros sinais que a criança tá na hora dela dormir. Isso aí, Isa. Começa a rotina, mamar, dorme. Coloca no berço, ela já chora por causa disso que eu já falei. Não deixa dormir no teu colo. Quando ela começou a ficar sonolenta, põe para dormir na caminha dela. Senão ela vai fazer associação do sono, que a cama é o colo e não a cama é a cama.
Então, assim, ó, voltando, janela do sono, respeitar o tempo do sono do seu filho. Terceiro pilar é o ambiente, quarto escuro, que nem eu falei, porque a escuridão ajuda o nosso corpo a produzir melatonina. E que nem, de novo, falando, muito estímulo, telas, luz azul do celular, diminui a produção de melatonina, mais difícil de dormir. Muito estímulo, a criança fica hiperexcitada, não consegue dormir. Temperatura agradável no quarto, não adianta deixar nem muito frio, nem muito quente, porque vai ser mais difícil. E, importantíssimo, a gente não precisa de um ambiente perfeito, a gente precisa de um ambiente que favoreça o descanso da criança. E o quarto fator é o que eu chamo de presença, que nem eu digo, não importa a quantidade de horas que você fica com o seu filho, importa a quantidade de horas que o seu filho tem a presença. Você pode ficar 30 minutos com presença, vale muito mais do que ficar o dia inteiro sem a presença emocional, não é física, é emocional. Não adianta estar com a criança e estar no celular. Quando está com a criança, fica com a criança. Isso é muito importante. Repara numa coisa bem importante, que aí vem a autonomia do sono. Autonomia do sono não é deixar a criança chorando. Depois eu vou responder tudo isso. Azul, luz azul, e a luz vermelha diminui, a luz azul piora e a luz vermelha ajuda para produzir melatonina. O que é importante na autonomia do sono? A criança cria autonomia do sono com esses 4 pilares, com o ambiente, com as janelas, a mãe sabendo as janelas do sono, com a rotina, e outra coisa assim, nenhum desses pilares, isso eu quero chamar muita atenção de vocês, nenhum desses pilares quer dizer deixar a criança chorando. Eu sou totalmente contra deixar a criança chorando para que ela durma. Quando a gente deixa uma criança pequena chorando, a gente só está fazendo uma coisa, fazendo que ela se sinta abandonada pela família, e isso causa o que? Trauma. E como diz aquele famoso Gabor Maté, que às vezes eu falo aqui, os traumas não depende do trauma que tu sente, depende como tu sente o trauma no teu corpo. Isso que vai fazer na tua cabeça, vai fazer a cicatriz do trauma. Deixar uma criança chorando pra dormir tá criando trauma, e a gente não sabe como essa criança vai reagir no futuro. Então, a autonomia do sono nasce todos os dias da segurança que a gente passa para a criança, da presença, da rotina, do ambiente, e saber respeitar as janelas do sono. Isso é super importante para quem está me ouvindo. Só uma licencinha que eu tô com sede. Mas vocês já notaram, as perguntas são quase todas as mesmas. É a regressão do sono e a associação do sono. Que nem eu disse, a regressão do sono é desenvolvimento cerebral. Desenvolvimento cerebral da criança. Associação do sono é normal, vai passar, mas a gente tem que em algum momento, principalmente desde o que nasce, desde bebê recém-nascido, não deixar essa associação de colo e cama. O bebê tem que entender desde pequenininho que o colo não é a cama. Na medida que a criança vai crescendo, a gente vai conseguindo tirar a associação do sono, mas o importante é o seguinte, a gente tem que se perdoar, a gente tem que transformar. Hoje o nosso Brasil é muito do oposto, é sim ou não, não tem meio termo. A vida não é sim ou não, a vida é cheia de meios termos, é de balanço. Então não adianta, não dá para fazer agora, vai dar para fazer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 5 meses. Mas a gente tem que se perdoar. As mães aqui que carregam uma culpa intensa. Muito obrigada, Paula. A gente tem que se perdoar e a gente tem que, não é empurrar com a barriga, mas é deixar as coisas acontecerem e tentando, porque tudo na vida passa e tudo se ajeita. Então, na realidade, é o seguinte, ó, dê tempo ao tempo. É péssima para a mãe, porque quando acaba a licença maternidade, a mãe precisa dormir. Mas que nem eu disse, muitas mães se culpam muito, porque tem que voltar a trabalhar. Isso também acaba refletindo na criança, porque além de voltar a trabalhar,
Às vezes a mãe tem que complementar e as mães acham que o leite materno, e todo mundo sabe, pelo amor de Deus, a importância do leite materno, o melhor alimento para o bebê. Mas, pessoal, vamos ser flexíveis, que nem a gente é com a rotina, não deu, não deu, a gente não pode sofrer, a gente tem que estar feliz. Quando a gente está feliz, a gente passa isso para a criança. Quando a gente perde o medo das coisas, perde essa culpa, a vida fica muito mais fácil. Associou o colo e o leite por causa disso, que desde bebê ela aprendeu que onde é o lugar que ela tem que dormir, que é o colo, é a cama dela. Então, na realidade, tu vai ter que aos pouquinhos botar, quando ela começou a ficar sonolenta, põe na cama, esteja perto, às vezes dorme no quarto, quando ela acorda vai lá, só toca nela, porque se vocês tirarem o bebê da cama, segurarem o bebê no colo, ele vai acordar e vai custar muito para voltar a dormir. Vai custar muito, muito para voltar a dormir. Então, na realidade é o seguinte, ó, acordou de madrugada, toca na criança, fala com ela, não acende a luz e não pega no colo, mas não deixa chorando para que ela não se sinta abandonada. Eu, pessoalmente, acho que as sonecas de dia que a gente quer que a criança durma, deixa mais escuro o quarto, não precisa ser escuridão total, mas deixa mais escuro. Minha filha acorda para mamar pela madrugada e demora para pegar no sono. Ela acaba chorando, que é mais grito lutando contra o sono, e depois de 1, 2, 3 horas ela pega no sono. Isso é normal. Isso ela tá fazendo uma associação do sono e nós temos que fazer o quê? Quando ela acordou de mamar, tu começa a explicar. Tu já mamou, tá na hora de dormir, tá na hora, vamos dormir, sacode ela na cama, bate nela, não acende a luz, não pega no colo, não, pode até botar uma música calma, bem calma, de preferência música clássica que nos ajuda, nada que seja hiperestimulante, bem música calminha, que isso também ajuda o nenê a dormir. Mas agora eu vou ser bem honesta com vocês, nesses 30 minutos que eu tô falando aqui, exatamente eu expliquei por quê. Por que tem regressão, qual é o pilar que ajuda, todas essas coisas, tá? E eu espero nessa minha live ter tirado um grande peso de vocês, das suas costas, ter tirado a culpa. E eu tenho certeza que vocês estão perguntando como é que eu aplico isso no meu filho, na idade dele. Uma coisa é entender o conceito que eu falei, outra coisa é viver no dia a dia. Cada idade tem a sua peculiaridade, cada idade tem um desafio no caminho, e aqui ao vivo eu não consigo entrar nesse nível de detalhe com vocês. E também não quero entregar coisas pela metade. Então, por isso que eu criei uma coisa que eu acho que vai ser bem legal, eu quero falar sobre ela agora. Eu criei um curso do sono, o sono da criança, que é baseado em tudo isso que eu falei. Só não falei no meu curso da culpa materna, que esse aí eu acho que eu vou fazer um curso à parte, que é o principal problema que eu vejo dia a dia no meu consultório. Mas voltando a falar do curso do sono. O curso do sono, eu peguei tudo que eu aprendi nos meus 42 anos de pediatria, em mais de 35 mil famílias que eu já atendi, mais de 5 mil partos, porque para quem não sabe, desde que eu me formei, eu comecei a atender parto e só parei, em 86 eu parei de atender parto, comecei, e em 2016, não pergunte a minha idade, por favor, em 2016 eu parei de atender parto, 30 anos atendendo parto, então foram mais de 5 mil partos, e organizei num curso completo, passo a passo, por idade, por situação. O curso se chama Sono da Criança, são 8 módulos gravados com 90 minutos de conteúdo direto, sem enrolação, falando exatamente o que eu aprendi e o que me perguntam aqui. Porque para quem não sabe, as mães perguntam as mesmas coisas todas, é sempre os mesmos problemas, só muda o endereço. Então, por isso que eu fiz esse curso. Como funciona o sono da criança para cada idade, a janela do sono, como montar uma rotina que funciona, como atravessar cada fase da regressão, o que fazer nas associações do sono, quando se associa com o peito, quando se associa do colo. E também falei um pouquinho dos distúrbios do sono, sonambulismo, terror noturno, múltiplos despertares, que são uma coisa que realmente as mães me perguntam.
E, como perguntou a Vanessa, como construir a autonomia aos poucos, com respeito, com acolhimento e sem deixar a criança chorar. O ambiente ideal, segurança do sono, como tem que ser a caminha do bebê, os cuidados que você tem que ter. Além dos vídeos, que eu não vou detalhar tudo aqui numa manhã porque é muita coisa, mas lá no curso está tudo bem mastigado, organizado e prático. Além dos vídeos, vocês vão receber PDF de apoio e de consulta e mais bônus. E os bônus vocês vão adorar. São 3 bônus. O primeiro bônus é o meu e-book Sono do Bebê Sem Desespero. Aquele material que muita gente aqui que já me conhece me pediu e já comprou. Ele vai vir junto com o curso do sono, mas quem já comprou, espera aí, porque depois eu vou falar outra coisa. O segundo bônus, a Fabiana Magni, psicóloga e especialista em sono, vai fazer uma participação especial. Ela vai falar como o sono da criança mexe com a emoção da família inteira, com o casal, com a mãe que está sempre exausta e sobrecarregada. Ela traz esse olhar especializado sobre a dimensão emocional e cria um plano de ação prático adaptado à realidade de cada família. E o terceiro bônus, o melhor de todos, que eu tenho muito orgulho porque ele é inédito, é a Sônia. O que é a Sônia? A Sônia é uma assistente de inteligência artificial que eu treinei pessoalmente, do mesmo jeito que eu oriento as famílias aqui no meu consultório. É um canal para vocês tirarem dúvidas sobre o sono a qualquer hora do dia e da noite. 3 da manhã, bebê acordou, tu vai lá e pergunta, daí Sônia, o que eu faço? E a Sônia vai te responder, porque ela foi treinada por mim. Já vou dizer aí as informações do curso, tá? Você pergunta, manda as dúvidas e a Sônia te responde com todo o material que eu preparei. Te dá orientações, esclarece, treinada por mim. E olha que eu estudei no melhor livro do sono, que se chama A Clinical Guide of Sleep Pediatric. Esse é o The Best of the Best. Mais um material do CDC americano, mais um material da Sociedade Americana de Pediatria, mais um material da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então tem a Sônia, que para mim foi a coisa melhor do mundo. Eu tô apaixonada pela Sônia falando nisso. Quem comprar o meu curso, 8 módulos, PDF de apoio, e-book, módulo de psicologia e Sônia. Tudo junto. E agora vem a pergunta. Quanto custa isso? Quer botar o link aqui? Só um minuto que nós vamos botar o link aqui do curso, tá? O Fábio vai me ajudar. Não entrou. Continua. Tá, depois nós botamos no finalzinho o link do curso. Quanto custa tudo isso? Quanto vale uma noite de sono? Quanta gente que vem no meu consultório que chama as consultoras do sono, que na grande maioria das vezes são mães que não estudaram, que não têm o conhecimento de neurociência, porque para quem não sabe, eu fiz uma pós-graduação em comportamento e neurociência. Foi daí que começou essa paixão que eu tenho pela neurociência. Eu já vou mostrar depois, Tatiele. O que acontece? Então, eu estudei neurociência, que nem eu acabei de dizer, estudei todos esses materiais do sono, vivo estudando sono, 2 coisas que eu sou apaixonada, sono e birra. Tá aqui o link já, ó. Fica tranquila, mamãe, tá? Só clicar ali. Outra coisa importante, quanto custa uma consultora do sono de 500 a 2.000? Vamos botar o link na bio. E quanto vai custar o meu curso do sono da criança, com todos esses bônus? R$ 247. Quem está comigo hoje tem uma promoção. Até as 23 horas e 59 minutos vai custar R$ 147 à vista ou 12 vezes de R$ 15,21. Menos que a gente gasta com muita coisa, como por exemplo, obrigada Coma Bem, querido, R$ 100 de desconto.
Então, o que que eu vou dizer? Quem comprar hoje vai também ganhar uma coisa, um acesso ampliado. Em vez de 12 meses, vai ficar 24 meses com o curso na mão, com a Sônia, com os PDFs, com tudo. E mais um detalhe, isso tudo é só até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Quem já comprou, para quem me conhece, quem é minha paciente, quem já comprou o meu e-book do sono, vai ganhar uma promoção também desses 147. Só que para quem já comprou o e-book do sono, essa promoção desculpa, tem o prazo ampliado até o dia 23 de agosto. É a forma minha de agradecer quem confiou em mim antes, quem já leu o meu e-book do sono, que fala tudo muito sobre isso, mas quem comprar o curso, o e-book do sono está incluído. E para quem ganhar, quem tiver o e-book do sono, essa promoção vai até o dia 23 de agosto, tá? Por isso prestem atenção, a janela é hoje, até as 23 horas e 59 minutos. Então, se tudo isso que a gente conversou faz sentido para você, entra aí. Eu posso dizer porque eu me dediquei com muito amor, com muito carinho e com muito estudo para fazer esse curso. Clica no link, garanto a sua condição especial e me manda mensagem aqui no grupo quando terminar que eu quero falar com você. Uma outra coisa importante, depois, isso aqui eu tenho que ter uma colinha porque eu já me esqueci. Esse é o primeiro lote, o lote especial para quem está me ouvindo aqui, tá? A partir de amanhã até o dia 23 de agosto, vai custar R$ 197, ou 12 vezes 20,38. E a partir de 24 de agosto é o lote cheio, R$ 247, ou 12 vezes 25,55. Esses dois lotes, o 1 e o 2, vão ter acesso de 12 meses. O lote especial tem acesso de 24 meses, tá? E para quem comprou o meu e-book, este acesso aí vale até o dia 23 de agosto. Pessoal, eu vou fazer umas perguntas aqui. O curso do sono serve para que idade? Para todas? É isso que tu tá perguntando. Ele vai desde o recém-nascido até a idade escolar. Seja qualquer a fase que o seu filho está passando, ele se aplica em todas. Se eu comprar e não gostar, eu tenho 7 dias para devolver. Então, não gostou? Vai lá, recebe o dinheiro de volta. Se eu não vou ter tempo para assistir, vai ter tempo para assistir, porque é 90 minutos no total, divididos em módulos curtos. Pode assistir um pedacinho de cada vez, tá? E fica gravado por 2 anos. Cecília, querida, beijo, saudades. Ó, nutricionista que eu adoro. Ó, quem entrou aqui, a minha amiga ortopedista querida, Carol, beijo, obrigada por estar aqui. Então, assim, ó, pessoal, quem tiver pergunta eu vou responder, mas eu fiquei muito feliz da quantidade de pessoas que estão na minha live. E queria que vocês saíssem daqui com uma coisa no coração, e não importa se comprar o curso ou não comprar o curso. O filho de vocês não precisa dormir perfeitamente. As mães têm que entender o sono, entendendo o sono, tira a culpa, alivia, e elas começam a entender que aquilo é normal e que são fases da vida da criança que vai passar. E vão saber que, como eu sei diariamente, as mães estão fazendo o melhor trabalho que elas podem, com muito amor, com muito cuidado, com muita dedicação, principalmente nas noites difíceis. Uma noite difícil não define a maternidade de você. Quem quiser continuar comigo, o link do meu curso do sono está aqui. E essa condição válida, relembrando, é só até a meia-noite. Quem veio só para a aula de hoje, fica com o meu carinho, com o meu abraço. E quando terminar, quem está até aqui vai receber um presente. Quem está lá no meu grupo vai receber um presente, e quem está aqui também vai receber um presente. Te cuida do teu bebê e fica tranquila, mamãe. Continua assistindo os meus conteúdos, quero chegar rápido em 200 mil seguidores, porque eu sei que eu ajudo muitas famílias com as coisas que eu faço. Obrigada, muito obrigada pela audiência, ó.
Grande beijo para vocês. Ainda vou ficar mais um pouquinho, se alguém quiser falar alguma coisa, estamos aqui. Obrigada, Fá. Obrigada mesmo. Sempre lembrando, o sono do bebê é uma construção diária, como o cérebro do bebê está se desenvolvendo e se constrói diariamente, e isso vai até a coisa que eu adoro falar, só para terminar, nunca a gente pode esquecer que o nosso cérebro ele é construído até os 25 anos. Tudo que a gente faz de estímulo, de conexão, de amor que a criança recebe e o ambiente que ela vive é que molda o cérebro. E a última parte do cérebro, que eu adoro isso, que é o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, pelo pensamento lógico, pela tomada de decisão, ela é formada quando a criança não, o adulto tem entre 21 e 25 anos. Então não queiram que o filho de vocês seja adulto, ele é uma criança crescendo e se desenvolvendo. Serve para ti, esse curso serve para qualquer pessoa, para entender o sono da criança enquanto ela é criança. O temperamento do seu bebê é bem ativo. O curso, agora eu já estou me confundindo se é esse que fala de temperamento e personalidade, acho que é o outro da Bia. Mas o temperamento é o que nasce com a criança. A personalidade vai se formando aos poucos. E a personalidade é isso aí que eu falei. É conexão, é estímulo e é o ambiente onde a criança se formou. Beijo bem grande para todo mundo. Obrigada pela audiência. Bye.